Será que você ainda lembra como é que aprendeu a ler e a escrever? Com certeza isso aconteceu porque alguém que na altura tinha mais conhecimento em relação a ti tirou o tempo para partilhar o que sabe com você. A partir daí, por conta dessa partilha, você desenvolveu a habilidade de ler e escrever. Por conta disso, até no dia de hoje, você continua a tirar grandes benefícios por alguém tirar do seu tempo para partilhar contigo algo muito importante. E no teu caso, será que você gosta de partilhar o que você sabe com outras pessoas? Será que é teu hábito tirar um tempo para tentar ensinar aos outros o que você já aprendeu? Nesse discurso, queridos irmãos, nós vamos falar sobre a importância de fazer isso. Mas nós não vamos falar da arte da leitura e escrita. Não, longe disso. Nós vamos falar sobre a ideia, a necessidade, a urgência de partilharmos o que sabemos sobre Jeová com as futuras gerações, com as próximas gerações, com os mais jovens. Como é que nós podemos fazer isso e que exemplo bíblico nós podemos imitar? Davi, ele, durante a sua juventude, ele cresceu confiando em Jeová. À medida que ele ia crescendo, todos os dias da sua vida, ele fazia alguma coisa que o aproximava de Jeová. Quer confirmar isso? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 71, versículos número 5. Ele diz: Pois tu, nesse caso, Jeová, és a minha esperança. E a parte B do versículo diz: Confio em ti, nesse caso, Jeová, desde a minha juventude. Conseguiu perceber o que Davi fazia quando crescia? Ele tinha duas coisas: esperança e confiança. Davi sempre confiou em Jeová. Por exemplo, enquanto ele era jovem, ele teve a coragem para derrotar um inimigo cruel, Golias. Por outro lado, Davi também enfrentou e matou leão e outros tipos de animais. Com certeza, essas coisas fizeram Davi perceber que ele não fazia aquilo por força própria. Ele fazia porque ele tinha duas coisas: esperança e confiança em Jeová. Mas é interessante, queridos irmãos, que essas coisas foram se desenvolvendo, essas coisas aconteceram enquanto Davi era jovem. Mas agora, quando ele ficou idoso, será que ele mudou? Será que ele deixou de confiar em Jeová? Deixou de ter essa esperança? Claramente que não. Por favor, olha, por exemplo, no versículo número 9 do capítulo número 71 de Salmo, para ver como Jeová, depois de ver a coragem, a confiança, a esperança de Davi durante a sua juventude, como é que Jeová cuidou dele enquanto idoso? Veja, por favor, Salmo número 79, versículos número 9. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando me faltarem forças. Conseguiu perceber o que aconteceu depois? Basicamente foi o seguinte, queridos irmãos. Enquanto jovem, Davi confiou plenamente em Jeová. Davi continuou a se esforçar a ter uma excelente relação com Jeová, uma relação especial. E quando ele ficou velho, quando ele ficou idoso, Jeová não o abandonou. Jeová não o rejeitou. Jeová continua a cuidar dele, porque ele, durante a sua juventude, foi leal a Jeová. Mas agora, o que Davi fez, visto que Jeová já criou ou cuidou dele durante essas duas etapas, durante a juventude e durante a velhice? O que ele fez? Vamos ler os versículos números 17 e 18 do mesmo número dos Salmos. Ó Deus, ensinaste-me desde a minha juventude e até agora continuo a declarar os teus atos maravilhosos.
Mesmo quando eu for velho e de cabelos brancos, ó Deus, não me abandones. Notem, irmãos, que eu falo sobre a tua força à próxima geração e sobre o teu poder a todos os que ainda virão. Conseguiu perceber o que o rei Davi fazia? Ele, enquanto idoso, tirou tempo para falar sobre Jeová para outras gerações. Imagine, por exemplo, Davi sentado numa roda, no meio de uma fogueira, com jovens, crianças, e depois ele a contar as histórias de como Jeová ajudou ele a matar Golias, como Jeová o ajudou a enfrentar um leão, um urso e outros desafios, como por exemplo a perseguição que ele sofreu em relação ao rei Saul. Imagina como é que esses jovens se sentiam quando Davi partilhava o poder de Deus com essas gerações. Como é que aquelas crianças se sentiam? As perguntas que elas faziam a Davi, será que eles diziam, avô Davi, mas como é que você conseguiu fazer isso? Como é que conseguiste confiar em Jeová? Davi sempre falou sobre a força de Jeová para outras gerações. Mas é interessante, queridos irmãos, que Davi ele só conseguiu fazer isso porque enquanto jovem ele já havia desenvolvido uma boa relação com Jeová. Enquanto jovem ele já havia demonstrado esperança, confiança, coragem, qualidades que vêm de Jeová. Então todo esse repertório ele foi juntando, e quando ficou velho, quando ficou idoso, ele conseguiu pegar nessa história e encorajar as próximas gerações. Então a pergunta é: como nós podemos imitar esse excelente exemplo de Davi? Você já serve a Jeová há quanto tempo? Será que ainda lembra? Será que você está a usar as experiências que tem para fortalecer as próximas gerações? Como é que você pode imitar o exemplo de Davi? Primeiro, você pode compartilhar com os mais jovens a tua experiência. Já consegue olhar da imagem do nosso manual de atividade, lá na página número 10, nós conseguimos ver um querido irmão, de mais idade, a fazer exatamente isso. Ele está a partilhar com os mais jovens o poder de Deus. É interessante, queridos irmãos, que ele faz isso com alegria, com um sentimento de satisfação. Por quê? Porque enquanto ele foi jovem, ele soube que tomou a decisão certa. Agora que está idoso, ele quer partilhar com outros. Mas agora a pergunta é: em que momentos nós podemos fazer isso? Se você prega as boas novas, com certeza sabe que durante a pregação é um grande momento para encorajar os mais jovens, para partilhar a experiência que tens. Isso vai fortalecer bastante a fé do jovem e vai ajudá-lo a desenvolver também lealdade e integridade. Por outro lado, você pode fazer isso também durante a adoração em família. Talvez você receba um convite de uma família para participar da sua adoração em família. Aproveite essas oportunidades para encorajar os jovens, para partilhar o que você sabe com as próximas gerações. Com certeza, fazer isso significa que nós estamos a imitar o exemplo de Davi, estamos a agradar o nosso Deus. Ainda lembra o que aprendeu? Enquanto nós somos jovens, queremos criar o nosso repertório espiritual. Queremos desenvolver uma boa relação com Jeová. Queremos cuidar do nosso tesouro maior, a nossa espiritualidade. E depois, quando atingimos uma certa idade, quando ficarmos adultos ou idosos, nós queremos usar o que sabemos para partilhar o poder de Deus às próximas gerações.